Fala pessoal, Valdir na área. Nesse vídeo passo a passo de como montar essa mesinha de cabeceira. Quem tem um pouquinho de habilidade manual e quer economizar uma grana, esse é o vídeo certo. É um móvel pequeno, achei até simples de montar, não precisa contratar um profissional. E vamos para o que interessa, pessoal. Falando de ferramentas, é extremamente necessário um martelo, uma chave Phillips, uma trena para medir as peças e uma parafusadeira. A parafusadeira agiliza muito, mas dá para fazer sem ela também. Quando estiverem abrindo a caixa, tomar bastante cuidado para não danificar as peças. Qualquer passada que você der aí com estilete ou com a faca vai danificar, vai arranhar o acabamento delas, são muito sensíveis. E separando as peças aí de forma organizada. Veja o esquema de montagem, veja uma foto do móvel, porque aí você já vai tendo a noção de onde vão ser encaixadas as peças. O planejamento nessa etapa é muito importante para a gente sofrer menos aí no decorrer da montagem. Então ir separando o que é de gaveta, colocar perto do que é de gaveta, o que for lateral, colocar perto do que for lateral. Outro ponto importante dessa etapa de planejamento é você separar todos os parafusos por tamanho. No manual de montagem vem bem especificado, eles são identificados por letras. Então você fazendo essa separação ainda na fase de planejamento, você consegue evitar que seja colocado qualquer parafuso errado no móvel. Depois pode dar um problema aí, você tem que desmontar só para trocar um parafuso porque ele não deu o aperto necessário. Vendo eles assim separados, você consegue identificar pelo manual muito mais fácil. Esquema de montagem sempre em mãos, e a primeira etapa que o manual sugere é a preparação das peças, iniciando pela montagem das gavetas. Estude o esquema de montagem, não vai sair colocando peças antes de estudar esse esquema. Uma dica importante para não arranhar as peças, utilize a própria embalagem para fazer a montagem em cima dela. Para identificar os lados corretos das peças, sempre o lado com acabamento é o lado que vai ficar visível. E essas partes aí que não tem acabamento são os lados que vão ficar escondidos, ou atrás ou vai ser encaixado. De montagem em mãos, vejam que todas as peças são identificadas por letras, os parafusos também são identificados pelas letras. Então vamos separar já as peças antes de iniciar, de apertar qualquer parafuso. Siga o esquema de montagem, gente, que não tem erro. Aqui eu estou separando as peças das gavetas já, antes de apertar parafuso, de fazer qualquer encaixe. Estou fazendo um esboço aqui com as peças. Essa etapa é importante para você não colocar nenhuma peça errada, não parafusar nenhuma peça errada. E depois disso, separa todos os parafusos, separa todas as peças, pela letra está muito simples de identificar. Assim você vai ter certeza das peças, depois disso você vai ter confiança de fazer os encaixes e parafusar. A parafusadeira agiliza bastante esse tipo de trabalho. Essa eu tenho já há algum tempo, já está bem velhinha. É um investimento que eu não me arrependo, de vez em quando eu preciso dela. É bem útil, é um investimento, pessoal, que vale a pena fazer, porque é uma parafusadeira para ter em casa. Uma dica importante para colocar esses reforços da gaveta é utilizar uma broca bem fina para fazer o guia dos parafusos, tá? Esses parafusos aí são bem chatos de colocar se você não fizer uma guia. Dá para fazer sem também, mas o sofrimento é maior. Vejam aí, com a guia aí do parafuso fica muito mais tranquilo de você fazer isso. É só um furinho, só o início mesmo, porque se você fizer um furo muito grande ou muito largo, o parafuso vai ficar espanado, não vai adiantar nada. Pessoal, esqueminha de montagem sempre em mãos é muito importante para você não colocar nenhuma peça errada. Aqui nesse exemplo, na montagem da frente da gaveta, ela é só encaixada por esses dois pinos. O que vai segurar ela realmente são aqueles reforços metálicos da gaveta. Gaveta quase finalizada, eu não filmei colocando os reforços aí da parte da frente da gaveta, mas está ali já instalado.
Agora vamos para a colocação do fundo da gaveta, repetindo, o lado acabado fica para cima e o lado sem acabamento fica para baixo, né? Sempre o lado com acabamentos é o lado que será visível. Outra dica para facilitar a colocação do fundo da gaveta: coloque 2 pregos para ela não correr, porque ela não é fixa por pregos, tá? Ela vai ser fixada quando você instalar as corrediças que vai aí. Então eu coloquei 2 preguinhos para já dar uma pré-fixada. Não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada e vai facilitar bastante aí quando você for colocar as corrediças. Outra dica importante na instalação da corrediça é que a rodana dessa corrediça da gaveta, ela é sempre para o lado do fundo da gaveta, dessa forma aí. Ali da mesma forma, estou fazendo uma guia aqui para os parafusos. É só o início do furo, tá, pessoal? Não furem demais para o parafuso não ficar espanado depois, só para facilitar a vida aí na fixação desses parafusos. No manual fala para colocar 2 parafusos, eu coloquei mais um, o terceiro, para dar um reforço maior aí nessas corrediças aí da gaveta. Corrediça instalada certinha, a rodana para o lado de trás. Aqui instalando a segunda corrediça da gaveta. É muito importante fazer as guias, porque facilita muito aí a colocação dos parafusos. Dá para fazer sem também, só utilizando a chave manual, porém dá muito mais trabalho, né? Caso não tenha parafusadeira, dá para fazer sem também, tá, gente? Vamos ter que aplicar um pouquinho de força aí, bem maior no início aí do furo, porque você vai estar fazendo com o próprio parafuso. Aqui a montagem da gaveta quase finalizada, só falta inserir aqui o acabamento do puxador. Esse acabamento é de plástico, uma dica não bata direto no plástico, coloque um pano ou qualquer material que ajude a proteger ele aí. Acabei colocando esse próprio material que vem na embalagem, esse material de proteção, então eu dobrei ele algumas vezes aqui. Vocês viram que mesmo assim ele corta o material. Mas deu para fazer direitinho, consegui bater com o martelo sem danificar. Não dá para colocar direto com a mão, tem que ser com o martelo mesmo, tá, gente? Bom, aqui tá a gaveta finalizada, tudo certinho, com todos os reforços colocados. Agora é a montagem das corrediças das gavetas nas laterais, também é bem tranquilo de fazer. Pessoal, uma dica importante é a demarcação dos furos das corrediças, já vem demarcadas aí na própria peça. É só seguir a furação conforme está demarcada aí em vermelho que não vai ter problema. Depois é só ver o lado certo, colocar os parafusos que não vai ter problema. Para ver o lado certo, pessoal, sempre a corrediça é para frente, tá? Na gaveta fica na parte do fundo e na peça fixa, né, na lateral, a corrediça vai para frente, né, para uma peça se encaixar na outra. Uma rodando para frente dessa peça e da gaveta para trás. Assim não vai ter erro nenhum, a gaveta vai encaixar perfeitamente aí, né? É bem intuitivo, né? A rodana da gaveta que vai correr aí dentro dessa peça e essa rodana da peça vai ser fixa para correr a peça da gaveta. Pessoal, outra dica importante para instalar essa corrediça da lateral do lado certo, sempre esse lado mais saliente aqui fica para cima, tá? Fazendo isso aí você não vai ter erro, a gaveta vai ser a outra rodana encaixada exatamente aí, quando você vai inserir a gaveta. Fazendo isso não vai ter problema. Bom, aqui já finalizando o outro lado, são 2 laterais, né? 4 corrediças. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Agora vamos para a instalação dos pés do móvel. Pessoal, uma dica importante aí para ver a posição dos pés. Veja a furação na peça, onde vão ser encaixadas as laterais. Veja um lado que tem acabamento, o que não tem. E veja uma foto do móvel. Aí vocês vão ver direitinho como que fica os pés, qual a posição deles, para não fazer de maneira errada. E o manualzinho sempre em mãos, tá, pessoal? O manual de instalação é muito importante em todas as etapas para ver o parafuso correto, para ver a peça correta. Assim você não vai errar, não vai ter problema nenhum.
Uma parafusadeira ajuda muito, com certeza é um bom investimento, vale a pena ter uma em casa. Não precisa ser uma muito cara, compra uma mediana, ajuda muito aí para fazer esses trabalhinhos domésticos aí do dia a dia. A colocação do pé parece simples, mas deu bastante trabalho, tem que ver a posição certinha no desenho, né? Vocês veem que ele fica meio no ângulozinho diferente. Mas está aqui finalizado. Agora é a montagem das laterais do móvel. Essa é uma etapa bem mais tranquila, o pior a gente já fez. Bom, manualzinho de instalação sempre em mãos. A gente viu no manual aqui que vão 2 pinos, um em cada furo. E nesse furo do meio vai um parafuso. É um parafuso da letra B, né? O segundo maior parafuso. Então ali a gente já faz o encaixe, já insere o parafuso ali com a mão mesmo e vira a peça para fazer o aperto final. Fez o aperto final, retorna a peça para a posição vertical, né? Coloca ela em pé novamente, com bastante cuidado, tá, pessoal? Porque mesmo com o parafuso colocado ali, tudo encaixado, se você esbarrar pode até quebrar a peça, né? Então trabalhando esse e perder agora nessa etapa é bem triste. Então a segunda peça a gente faz da mesma forma, o mesmo procedimento, coloca os 2 pinos, encaixa, né, e já faz a colocação do parafuso aí, aperta um pouquinho com a mão até onde puder, para depois virar a peça ali e fazer o aperto final com a parafusadeira, ou se não tiver furadeira, com a chave Phillips mesmo. Manualzinho sempre em mãos que não vai ter erro. Agora é a montagem das bases, a base do meio e a base de cima. Chegando ao final aí da montagem. Bom, já preparei as peças, já coloquei os pinos, né? Manualzinho sempre em mãos. Já coloquei esses pinos de madeira, porque o parafuso vai por último. Tá? Na base de cima vai uma madeirinha ali que dá o acabamento final, né? Eu já fiz a colocação dessa madeirinha aí antes para facilitar aí o aperto aí dos parafusos. Sempre com o manual em mão, pessoal, para ver o parafuso certinho que tem que colocar, né? Ver pela letra que não vai ter erro. Já coloquei o pino aqui nas 2 peças, né? Dos 2 lados, porque agora é só encaixar, né? E parafusar, né? Eu tô colocando aqui a peça do meio, né? É só encaixar, é bem tranquilo de fazer. E já colocar o parafuso, mas não aperta ele ainda, porque você vai precisar abrir um pouquinho para colocar a base de cima. Tá? Só colocar a ponto de não abrir, a ponto da peça do meio cair. Tá? O parafuso eu coloquei agora mesmo para quando for encaixar a peça de cima, a do meio não cair. Bom, agora as 2 peças colocadas, só dar os apertos finais aí. Já está quase finalizado. Bom, chegando ao final aí da colocação dos 2 suportes aí do centro e de cima, eu fiquei com receio de apertar os parafusos aí com a parafusadeira, apertei com a chave Phillips mesmo, para não danificar a peça. Agora a etapa final é a colocação do fundo do móvel. Parece muito simples, mas tem que tomar alguns cuidados. Manualzinho sempre em mão, deita a peça, né, e verificar o lado correto, sempre o lado visível para frente. Veja o manual para não colocar no lugar errado, tá? Vejam aí onde é colocado, ponto certinho, né? E é fixado somente com pregos, tá? Bom, colocar bastante prego aí, conforme fala o manual, e prontinho. Agora é só testar as gavetas, abrindo e fechando bonitinho, tá prontinho. Aqui estão elas nos seus devidos lugares. Eu montei as 2, só fiz a filmagem de um até para ganhar tempo. Eu achei que ficou bem bacana, gostei bastante desse modelinho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ajuda a gente a fazer mais vídeos com esse tipo de conteúdo. Um abraço!